Bonjour les futurs diplomates. Comment allez-vous? Hoje nós vamos fazer nossa aula de francês instrumental, a aula de junho de 2022. Para isso, nós escolhemos como texto, nós retomamos a nossa metodologia de escolher como texto o texto do francês instrumental, que também será utilizado para fazer o resumo. Para quê? Vocês que estão chegando agora aqui na plataforma, os novos assinantes, vão perceber que nós tentamos fazer o máximo possível um trabalho com o mesmo texto no francês instrumental e no resumo, para que nós possamos utilizar as técnicas do instrumental também para quem já está mais avançado e desenvolver de modo mais tranquilo o seu resumo, independente de qual seja a temática abordada. Eu vou mostrar para vocês aqui o texto como ele está no original, né? Ele está aqui com a cor preta. No entanto, o texto já está preparado em uma outra aba. Eu vou interromper aqui para mostrar para vocês o texto já preparado. Por quê? Eu gostaria que vocês tivessem uma visão do texto antes das marcações e das seleções que eu fiz nele. De vocabulário, ou seja, substantivos, verbos. Aqui nós temos verbos em 3 tempos verbais, no presente do indicativo, no passé composé, que é o tempo que nós vimos formado pelo auxiliar être, o verbo ser e estar, e o verbo avoir, que é o verbo ter, na aula de gramática sobre esses 2 verbos, e bastante verbo no futuro simples. Nós vamos ver a morfologia desse tempo verbal aqui neste texto, ok? Aqui está o texto com as minhas marcações. Em azul, vocês vão perceber que eu marquei o vocabulário que eu suponho vocês já tenham domínio, ok? Por quê? Porque são palavras transparentes, ou seja, se parecem com o português, se assemelham àquelas da língua portuguesa, ou palavras cuja ortografia se assemelha às das línguas que vocês conhecem, o inglês, o espanhol, o italiano, ok? Então, eu já deixei aqui em azul, olha só quantas palavras transparentes, quantas palavras nós já conseguimos ler. E também aquelas palavras que são utilizadas no vocabulário do francês, mas que também são utilizadas no vocabulário do inglês, ok? Então, que talvez vocês já conheçam. Em roxo, eu vou marcar palavras que com as quais nós já tivemos algum tipo de contato, ou pelo que o contexto do texto, a partir do contexto do texto, é possível chegar ao significado delas, inferir o significado dessas palavras. Em vermelho sublinhado, são para aqueles alunos que já estão mais avançados. Eu vou trabalhar aqui com vocês expressões-chave, expressões fundamentais em qualquer texto, na escrita de qualquer texto, sobretudo no nível requerido pela prova do CACD, com as 2 questões, a de versão e a de resumo. E, finalmente, eu fiz um trabalho também, um apanhado das preposições que estão aqui em amarelo no texto, ok? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, e aqui que está em roxo é porque eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse vocabulário especificamente, ok? Então, eu gostaria que, efetivamente, começando a leitura do texto, nós lançássemos mão das estratégias sobre as quais nós falamos
todas as aulas. Primeiro, ler o título do texto e, a partir do título do texto, nós vamos fazer a varredura do texto, ou seja, le balayage du texte, a varredura do texto, aquilo que o professor de inglês chama de skimming. Então, nessa varredura, é aquela passada de olhos rápida, ok? Vocês vão passar os olhos no texto e vão ver quais palavras chamam a atenção de vocês, né? Quais palavras têm a ver com aquilo que está descrito no título, né? Já que nós estamos falando de Global Gateway, nós vamos ver quais palavras, se vocês já conhecem essa expressão, para aqueles que já conhecem a expressão, vocês vão buscar no texto tudo aquilo que tem a ver com esse contexto. Quem não conhece a expressão vai começar a buscar no texto quais são as palavras que mais aparecem, ok? Se há datas, se há nomes de personalidades, se há nomes de países, se há nomes de instituições. Para quê? Para que nós possamos criar um campo semântico sobre o qual nós vamos nos basear para desenvolver a nossa leitura do texto. E para aqueles alunos que já estão mais avançados, que sabem ler com fluência, ler o texto retirando dele aquilo que é mais importante, ok? E isso é, obviamente, transmitido por meio das palavras, das expressões, dos verbos mais utilizados para transmitir a ideia do texto. Então, no título do texto, nós temos aqui, olha, Global Gateway, né, está em inglês. La présidente von der Leyen annonce un événement majeur qui aura lieu le 21 et 22 juin. Então, eu deixei aqui em azul aquilo que eu suponho que vocês, que estão no nível iniciante, conseguem entender. La présidente, já vimos que o la é artigo feminino. Présidente, então é a presidente, porque o la é artigo feminino. Annonce, olha só, verbo regular. La présidente, terceira pessoa do singular. Annonce, verbo regular, cuja terminação no infinitivo é ER, a terceira pessoa do singular, e, assim como a primeira pessoa do singular, ok? Annonce, un événement. Se vocês não sabem o que é un événement, vocês podem intuir, ok? A partir do contexto, mas vocês já sabem que o que é quem, né? E aqui a data, né? Que é a mesma data aqui do texto, olha, junho, aqui, juin, 21 e 22 de junho. Então, nós vamos falar sobre algo que acontece nessa data. Aqui nós temos o nome de alguém, mas esse nome não está o nome completo, mas vocês vão encontrar o nome completo no texto. Então, aquilo que está em roxo é possível conhecer o significado a partir da leitura do texto, ok? Então, é importante nós termos em mente que o próprio texto, ele vai nos entregar pistas do seu conteúdo, do seu significado, ok? Olha só, aqui nós temos o nosso primeiro verbo, né? E esse verbo aqui está fazendo parte de uma expressão muito utilizada no futuro para falar de eventos, de acontecimentos, tá? Daqui a pouco nós vamos retomar. Então, vocês vão passar a fazer esse skimming, ou balayage du texte, né? A varredura do texto, e vocês vão sublinhar as palavras que chamam mais a atenção de vocês. Lembrando que, após fazer esse procedimento, vocês vão voltar ao título do texto para verificar se a hipótese é condizente com aquilo que o texto diz. Sendo condizente, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer uma leitura mais detalhada do texto. Nós vamos começar a marcar onde há verbos, ok? Porque os verbos,
delimitam a nossa frase. Não é isso? Assim como em português, a estrutura é a mesma. Sujeito, verbo e seu complemento. Claro que há frases invertidas, mas isso nós vamos ver depois. Começar a marcar os verbos do texto. Olha só quanto verbo transparente. Olha, construir. Olha, reunir. Olha só. Primeiro a gente vai trabalhar assim, ok? Olha, construir, reunir. Então vocês vão marcando os verbos. Porque os verbos, eles são como que o coração da frase. Né? Claro que existem frases sem verbo, mas os verbos, eles nos dizem muito. Então é importante a gente prestar atenção a eles. E vocês vão fazendo isso nos parágrafos seguintes também. Lembrando que, após a leitura de cada parágrafo, eu sempre sugiro que vocês escrevam ao lado de cada parágrafo uma palavra ou uma frase curta que o defina. Para quê? Para que quando vocês cheguem ao último parágrafo, vocês chegarem ao último parágrafo, vocês não se esquecerem daquilo que vocês entenderam no primeiro, que vai ficar mais fácil para vocês fazerem uma compreensão, terem uma compreensão global do texto, ok? Então, gostaria que vocês fizessem esse procedimento com todos os parágrafos do texto e escrevendo ao lado de cada parágrafo aquilo que vocês entenderam. Depois que vocês fizerem isso, aí sim, as palavras, isso para leitura instrumental, ok? As palavras mais difíceis, aquelas cujo significado vocês não conseguem depreender a partir do contexto, aí sim nós vamos fazer um trabalho de léxico, ok? Antes disso, não. Primeiro eu gostaria que vocês esgotassem as possibilidades antes de partir para o dicionário, para que vocês possam fazer aí as anotações das palavras, seja no Quizlet, seja no caderno no qual vocês anotam o vocabulário, tá bom?